O que o Sérgio Moro está fazendo é uma coisa muito perigosa. O Sérgio Moro está forçando as suas intenções políticas no lugar dele batalhar, igual uma coisa que a gente precisa concordar, que na Câmara acaba acontecendo, é uma batalha democrática, o cara propõe uma lei, ele precisa brigar, justificar, ele precisa provar para as pessoas que aquela lei é importante, e aí a lei acontece. O que o Sérgio Moro está fazendo? O Sérgio Moro, toda vez que uma determinada pessoa não quer aceitar seus interesses, ele usa o poder de repressão do Estado. Isso não é a primeira vez. Vamos lembrar que no dia que o Maia não quis dar sequência nesse projeto de lei dele, ele simplesmente mandou prender um monte de pessoas, indiretamente conseguiu prender um monte de pessoas, entre essas pessoas o sogro do Rodrigo Maia. Agora o Sérgio Moro, ele coloca de uma forma aí a Polícia Federal para fazer terrorismo sobre um senador. Eu não sei até que ponto as pessoas têm noção do que está acontecendo, porque tem muita gente que acaba caindo nessa ideia de que não, o Moro quer um pacote anticrime e por causa desse pacote anticrime tudo vale. Não, gente. Não é que o Moro quer um pacote anticrime e por causa desse pacote anticrime tudo vale. Assim como o Serra, que durante todo esse tempo lutou pela venda do petróleo brasileiro porque ele tem interesses pessoais nisso, e olha, a venda do petróleo brasileiro não gerou empregos como prometiam. A venda do petróleo brasileiro e da Petrobras e das estatais não está gerando nada para o povo. Ao contrário, está gerando desemprego. A modificação nas políticas relacionadas à extração de petróleo no Brasil, essas modificações quebraram a cadeia produtiva de petróleo no Rio de Janeiro. Ou seja, o interesse era o interesse exclusivo do José Serra para ele ganhar esse interesse de entregar às empresas, entregar a produção de petróleo brasileiro para empresas gringas. Da mesma forma, existe um interesse pessoal do Sérgio Moro nesse pacote anticrime. E a gente sabe que o interesse pessoal ele está conectado ao interesse financeiro. Então pode ser porque determinados grupos que querem explorar, por exemplo, prestação de serviços e fornecimento de produtos para presídios, ele cria um pacote anticrime e esse pacote anticrime, que é na verdade um pacote antipobre, vai facilitar a prisão de pessoas. E aumentando o número de pessoas presas, aumenta o lucro das pessoas que vendem, por exemplo, alimentos nos presídios, as empresas de prestação de serviço que dão manutenção em presídios, as empresas de prestação de serviço que fornecem seguranças para presídios. Ou seja, é um esquemão. Não é uma luta contra o crime. É uma luta para lucrar com o crime. É bem diferente. E por causa dessa sede pela venda do petróleo brasileiro, o Serra lutou por um golpe de Estado que levou o Brasil a essa situação que a gente está vivendo hoje. Por causa daquele desespero para vender o nosso petróleo naquele momento, o PSDB conseguiu acabar com a economia do país. Para vender o petróleo, o PSDB derrubou uma presidenta democraticamente eleita, criou a maior crise institucional da história desse país, desgraçou a vida de milhões de brasileiros. Agora, por causa desse pacote anticrime, que está obviamente conectado a interesses financeiros, o Sérgio Moro pode destruir ainda mais a sociedade brasileira. Vejam, por causa da venda do petróleo brasileiro, hoje nós temos o maior desemprego da nossa história, hoje nós não temos mais a segurança democrática, hoje nós temos uma situação que ninguém quer investir no Brasil para gerar empregos. Hoje nós temos uma situação de um super desemprego que não tem expectativa de ser remediado. Por causa da venda do petróleo, desestabilizaram todo o Brasil, desmoralizaram todos os políticos, acabaram com a reputação da Petrobras. Tudo isso porque o Serra e alguns outros comparsas queriam ter esse lucro da venda do petróleo brasileiro, do patrimônio brasileiro. Por causa da Petrobras, é importante falar isso, por causa do lucro da Petrobras, a Operação Lava Jato estava filiada a um grupo de acionistas da Petrobras fora do Brasil, acionistas minoritários da Petrobras,
E o que a Lava Jato estava fazendo? Criando condições para que esses acionistas ganhassem grana da Petrobras. A Operação Lava Jato, que se dizia protetora da Petrobras, ela estava criando condições para que os acionistas da Petrobras arrancassem dinheiro da Petrobras, ou seja, um super esquemão. E agora as pessoas não estão percebendo que o que eles estão chamando aí de pacote anticrime é uma oportunidade para que grupos econômicos, prestadores de serviço, fornecedores de material, lucrem com o crime. Eu volto a dizer, aumentar o número de pessoas presas, aumentar a população carcerária, faz o Brasil imitar a realidade dos Estados Unidos, uma realidade na qual prender é lucro. E como prender é lucro, eles vão, obviamente, botar o maior número de pessoas na cadeia e deixar lá por o máximo de tempo. Sabe por quê? Quanto mais tempo as pessoas ficarem na cadeia, é mais manutenção nos presídios, é mais consumo de energia nos presídios, é mais consumo de alimentos nos presídios, é mais consumo de tudo. E com isso, as empresas que prestam serviços aos presídios ganham dinheiro. Então, é preciso que as pessoas entendam que o pacote anticrime do Moro tem segundas intenções.